gente, é um prazer estar aqui. Então, boa companhia nesse sábado nublado. Muito feliz de poder dialogar com vocês. Queria, né, a Eugênio falou um pouquinho do meu perfil, da minha trajetória. Eu queria situar um pouco o que eu sinto que eu sei e o que eu sinto que eu não sei. Ao contrário do meu marido, Miguel Lago, que acho que também participa aqui dessa comunidade, já veio aqui conversar com vocês, está no grupo, eu não sou cientista política, eu não sou uma especialista em análise política. Eu passei a maior parte da minha vida trabalhando com comunicação de massa. Então, o meu foco sempre foi em como que a gente faz para comunicar, quais são as técnicas, quais são os instrumentos, e isso evoluiu muito ao longo dos últimos 20 anos, que foi o período em que eu, né, basicamente toda a minha carreira. O ambiente de informação mudou profundamente. E ele passou a moldar a política, talvez, acho que sempre mudou, né? A política é sempre produto de um ambiente de informação específico, mas a gente teve uma transformação muito grande desse ambiente de informação nesses últimos 15 anos, que teve consequências políticas muito visíveis, e talvez isso tenha gerado a maior revolução desde a criação mesmo das democracias liberais. Então, a gente teve um desafio, a gente tem hoje um desafio que está posto para as democracias, que é de lidar com esse novo ambiente informacional. E aí eu, que sempre trabalhei com comunicação e com informação, acabei me encontrando muito nesse espaço de, né, comentarista política, mas sempre pelo viés da informação e da comunicação. Então, quando o Otávio me pediu para vir falar com vocês sobre a extrema-direita extremamente online, né, sobretudo a extrema-direita jovem americana, a eleição do Mamdani, eu achei auspicioso justamente por isso, porque a gente está falando de dois fenômenos políticos, eminentemente políticos, com consequências muito grandes, institucionais, né, partidárias, eleitorais, etc., mas que tem na origem, na minha avaliação pelo menos, um fenômeno midiático. E é a partir do fenômeno midiático que eu os analiso. Então, esses também são os limites da minha análise, né? Eu vou olhar para esses fenômenos a partir desse olhar. Acho que nesses dois casos faz sentido, são fenômenos que têm realmente raízes midiáticas muito profundas, mas existem limites, evidentemente, para uma análise que parte da análise midiática, tá? Então, queria colocar isso para ancorar um pouco a conversa. Como a Eugênio falou, eu me formei nos Estados Unidos, então eu estava nos Estados Unidos no início dos anos Obama, né, fazendo faculdade ali durante a eleição do Obama, e eu me formei em 2011. Então foi bem aquele período que já foi um período em que a gente observou a emergência de uma nova figura política, de uma liderança política na época muito improvável, acho que a gente se esquece hoje, mas de como a eleição do Obama parecia improvável por vários motivos, inclusive pelo simbólico, né? O primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas mais do que isso, um homem que se chamava Barack Hussein Obama, sendo eleito num país islamofóbico, racista, extremamente, né, ainda vivendo muito as consequências do 11 de setembro, ainda convivendo com essas cicatrizes. E foi uma mudança de geração dentro do Partido Democrata. O surgimento do Obama, o fenômeno Obama e a eleição do Obama. E muitas das leituras que se deram na época foram leituras midiáticas. O Obama ele foi o primeiro candidato a presidente, isso desde as primárias, a se organizar politicamente online de maneira decisiva e de fato competente. As redes sociais eram menos determinantes, mas ele teve uma organização muito profunda e bem feita por e-mail. O e-mail ainda era um instrumento, na verdade, subutilizado na política, institucional pelo menos. E ele teve uma organização de estrutura comunitária, de voluntariado, em escala, que só foi possível graças ao digital. Então, Obama conseguiu mobilizar centenas de milhares de voluntários nos Estados Unidos todos, de maneira muito assertiva, né, muito eficiente, usando o digital como instrumento disso. E foi a culminação da emergência de outros movimentos dentro do Partido Democrata que representavam, na época, uma nova geração no partido e que tinham no digital a sua casa. Né? Um desses movimentos se chamava Move On, e literalmente era um site, assim, a encarnação do movimento era um site, era moveon.org. E o Move On, ele foi
ele foi um movimento interessante, porque ele não representava exatamente uma corrente dentro do partido, mas ele tinha um lastro digital, ele se organizava basicamente a partir de listas de e-mail e de petições online, mas ele fazia isso para pressionar o partido a migrar para um lado que fosse mais condizente com uma visão mais jovem dentro do partido. O herdeiro não político do Obama, longe disso, mas o herdeiro, digamos, informacional do Obama dentro do Partido Democrata foi o Bernie Sanders. Foi quem melhor depois se apropriou, o movimento em volta do Bernie Sanders, dessas técnicas de organização digital. Não conseguiu levar isso, evidentemente, né, até as últimas consequências da forma como o Obama conseguiu. Bernie Sanders nunca passou das primárias, mas ele também tinha uma organização de voluntariado muito forte usando o digital. Eu estou falando do Obama, que não tem nem a ver com o Mandani, nem a ver com a extrema-direita, mas para dizer que eu sinto que foi dentro do Partido Democrata que o digital foi primeiro usado de forma decisiva na eleição de alguém. Não foi no Partido Republicano. Mas naquela mesma época a gente tinha dentro do Partido Republicano o Tea Party Movement, a gente tinha vários outros movimentos emergentes que estavam buscando também se apropriar desse novo ambiente de informação, mas que eram muito marginalizados dentro do partido e não conseguiram se tornar mainstream, pelo menos não naquele momento. O Obama é eleito. Eu ainda acho que muito do que a gente vive hoje, inclusive a eleição do próprio Trump, pode ser explicada a partir da eleição do Obama só. E de um ressentimento que ela gerou mesmo, acho que aquilo nunca foi muito bem digerido por parte do eleitorado americano, mas isso tem muito mais a ver com análise política do que com análise informacional. E quando o Trump, né, o Trump já era uma figura midiática, isso também é importante lembrar, né? O Trump, ele nasce como uma figura midiática, ele não nasce como uma figura política, é muito adaptado a um certo tipo de cultura midiática que nem era especialmente digital, era um outro fenômeno midiático também bem do nosso tempo, que são os reality shows. Mas os reality shows, eles meio que preconizam algo que se consolida no digital, que é essa ideia da vida real como o show, né? Como aquilo que interessa à audiência. E claro que é uma visão curada dessa vida real, é uma visão altamente editada dessa vida real. Mas existe uma migração mesmo de audiência que na televisão se dá basicamente por razões financeiras. É muito mais barato produzir um reality do que produzir uma ficção de qualidade, com roteiro, com atores, com, né? Mas além disso, isso encontra uma audiência muito ávida por essa mistura entre realidade e ficção, em alguma medida, né? E eu sinto que hoje toda a cultura de marketing de influência, dos influencers, etc., ela tá na esteira dos realities, sabe? Ela é uma consequência dos realities. Não à toa, o destino mais comum para um ganhador de reality show é virar influencer. Porque é ali que aquilo se situa, né? O fascínio é com aquela pessoa na sua persona. Não exatamente no seu personagem, mas na sua persona online. Então, o Trump, ele vai surgindo ali como uma figura primeiro midiática e depois ele de fato se torna um fenômeno do digital. Então, ele começa na televisão, ele migra para o digital. E tudo isso vai mudando a equação, tanto para o Partido Republicano quanto para o Partido Democrata. Eu diria que a Hillary, ela representa um retrocesso informacional e midiático dentro do Partido Democrata, porque ela volta para um tipo de... Aí eu estou falando da Hillary como candidata, não como política, mas como candidata mesmo. A candidatura dela, ela volta para uns moldes de televisão, de consultores políticos muito influentes, e com uma nova camada de complexidade que é a maior sofisticação do marketing político baseado em dados, né? Então, toda a ideia de que você pode testar muito a mensagem, que já existia nos anos Obama, mas foi ficando cada vez mais sofisticada, com mais instrumentos de testagem. E a Hillary, ela já tem uma candidatura em que você sente, você vê quando ela fala que tudo foi testado, tudo foi medido, não tem nenhuma palavra que não foi pensada politicamente a partir de uma lógica de marketing político tradicional. E o Trump é, em alguma medida, o oposto disso. Ele é extremamente marqueteiro, extremamente midiático, domina o digital, mas a maneira como ele testa a mensagem é a partir de uma combinação de intuição política com bota muita coisa no mundo e vê o que pega.
que parece um pouco também com o comportamento do Bolsonaro quando ele aparece na cena midiática e política, né? Essa técnica de bota muita coisa no mundo e vê o que pega, ela tem uma característica, que é, para ela funcionar, você precisa de algum mecanismo que te permita voltar atrás das mensagens que não funcionam, né? Por que os políticos são obcecados com teste de mensagem? Porque é muito difícil um político tradicional voltar atrás em alguma coisa que foi dita. Isso tradicionalmente na política é visto como uma falha profunda. Você falar alguma coisa e você ter que dizer não, não era bem assim, isso pode ser fatal para um político, ou pelo menos tradicionalmente pode ser fatal para um político. Então, essa ideia de medir as palavras, ser muito cuidadoso com a mensagem, vem desse medo mesmo de criar uma crise de marketing e de imagem. Se você quer fazer um tipo de teste de mensagem e de domínio do ambiente midiático que carece, né, de uma estratégia de muito volume de mensagem, sem muito teste antes, para entender o que funciona diretamente com a audiência, ou seja, sair do laboratório, sair das técnicas de testagem e ir para a audiência, é necessário que você tenha um mecanismo de negação daquilo que foi dito, que não seja o mecanismo tradicional da política do erro, do eu sinto muito, não era bem assim, eu peço desculpas a quem eu ofendi. E o melhor mecanismo para isso é a piada, é o humor. Quando você pode dizer que aquilo que você estava dizendo, na verdade, era só uma piada que foi incompreendida pelos seus críticos, você ganha uma carta na manga maravilhosa. Porque você pode voltar atrás a qualquer momento, tudo, na verdade, você nunca deixa muito claro se você estava falando sério. Então, você tem essa vantagem de poder voltar atrás. E você ainda deixa o seu crítico, a pessoa que te levou a sério, no papel do chato, do adulto que não entendeu o adolescente, sabe? Do ai, mãe, era uma piada. E o Trump é um mestre de fazer isso. O Bolsonaro também se tornou, mas acho que o Trump realmente é o grande mestre. Mas essa cultura de você ficar sempre no limiar entre o que é sério e o que não é sério, e nunca deixar muito claro o que era sério, até você ter certeza de que aquilo pode se tornar sério, ou seja, de que aquilo teve uma recepção calorosa o suficiente, positiva o suficiente com a audiência, para que possa se tornar não mais piadinha, e sim central para uma ideologia construída, essa é a cultura da extrema-direita jovem americana. E eu defendo isso, é um debate dentro né, de quem faz análise de campo de informação, que ela nasce com o Trump, ela não nasce com a extrema-direita jovem. Quer dizer, ela pode nascer de vários lugares, mas ela se torna mainstream com o Trump, ela se torna ferramenta política com o Trump. Mas ela é o principal traço de informação e de mídia da extrema-direita jovem. Então, a gente tem, primeiro, uma adaptação do campo mais à direita nos Estados Unidos do Partido Republicano ao digital, que acontece tarde, acontece depois, de novo, depois da eleição do Obama. O Obama já tinha feito isso. Mas eles se adaptam, o Trump leva isso para um outro espaço, ele eleva a barra dessa adaptação, e aí você tem a introdução desse humor que não é um humor qualquer. Ele é esse humor que é sempre meio ambíguo. E para que esse humor vai ser usado? Ele vai ser usado para testar os limites do discurso. Num momento em que o policiamento do discurso se torna talvez a principal ferramenta de luta política do campo progressista, para o bem e para o mal. Então, esse tipo de transgressão no discurso, no nível do discurso, vira transgressão de fato. Ela atende a uma necessidade, uma vontade dentro de um campo que se sente policiado de testar os limites. E esses limites vão ser testados aos poucos. Então, aí a gente pode falar de algumas figuras midiáticas específicas. Eu até separei um vídeo para mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela já já. E vou submetê-los a um momento indigesto. Você tem algumas figuras midiáticas que vão tatear esse terreno. O próprio Trump, para mim, é o primeiro deles, né? O Trump, ele faz muito isso. Ele fala alguma coisa, depois é um certo ha-ha-ha. Ele faz isso, inclusive, enquanto presidente, não só enquanto candidato, que é ainda mais maluco, né?
Então ele vai lá e solta aquele vídeo sobre Gaza, por exemplo, que é um vídeo com AI dele com o Netanyahu numa piscina, e é tipo, tomando uma caipirinha, e é Gaza pós-reconstrução com uma Trump Tower no fundo. E aí fica todo mundo horrorizado, meu Deus, como assim? Como é que ele faz isso nesse momento? E depois ele vai falar, não, imagina, gente, isso era piada. E não precisa nem ser ele falando, né? É a comunidade dele, são os seguidores, são os apoiadores. E esse ambiente de que nada é muito sério, até que seja sério, é um ambiente no qual ele opera, inclusive enquanto presidente. Mas isso é mais profundo e mais presente com outras figuras mediáticas. Várias vão emergir, e a mais influente hoje na extrema-direita jovem americana é uma figura específica que essa semana, por acaso, apesar de eu e o Otávio termos marcado esse papo já há bastante tempo, essa semana foi catapultada para o centro do debate político dentro do Partido Republicano, que é um sujeito de 27 anos, mas que começou na cena política na adolescência, chamado Nicolas Fuentes. Nick Fuentes. Nick Fuentes é o rei dos Groypers. E os Groypers são um segmento desse movimento político de extrema-direita americano jovem, profundamente online, que tem como principal característica o uso do humor e do meme como linguagem. Esse grande caldo cultural que tem um certo niilismo, tem um profundo ceticismo, um ethos de nada mais importa, deixa o circo pegar fogo. Tem muito humor e muito meme. E aí você vai vendo que o humor ele vai sendo usado para testar os limites do discurso, até que esses limites são testados, eles são ultrapassados, e novas ideias que anteriormente poderiam ser consideradas completamente fora do mainstream e que jamais poderiam ser proferidas em público, novas ou velhas ideias, vão se cristalizando novamente como ideias aceitáveis, primeiro dentro desse movimento específico, que até recentemente era um movimento ainda marginal dentro da direita americana, e agora, cada vez mais, dentro do mainstream da direita americana. Então, eu vou mostrar para vocês quem é o Nick Fuentes, mas eu queria só contar aqui, para quem não seguiu isso, né, há poucos dias ele deu uma entrevista para o Tucker Carlson, que era o principal âncora, né, de jornalismo dos Estados Unidos, da TV a cabo americana durante muitos anos, mas da Fox News especificamente. Depois ele foi expulso da Fox News, como parte ali do escândalo de negação do resultado eleitoral do Trump, e aí ele abriu um programa dele, independente, que tem muita visibilidade. O Tucker Carlson é talvez a figura mais influente midiática dentro da extrema-direita e da direita americana hoje, de uma forma mais geral. E ele entrevistou o Nick Fuentes, numa entrevista de 2 horas, bastante amigável, bastante fofinha, assim, não foi uma entrevista hardball, difícil, foi uma entrevista fácil. E isso gerou uma crise no Partido Republicano, porque você tem uma minoria, infelizmente, hoje do partido. Acho que a maior parte dos republicanos que tinham problemas com a misoginia profunda, o antissemitismo e o racismo já foram embora. Mas os poucos que ficaram, que ainda se surpreendem, acharam que o Tucker Carlson foi longe demais, e isso acabou gerando bastante debate. Eu vou mostrar para vocês quem é o Nick Fuentes em um clipe, porque acho que é difícil falar sem mostrar. E já aviso que, enfim, é bem triste, tá? Então, se vocês estiverem assim num lugar público, cuidado, porque o áudio não vai ser bonito. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela adequadamente. Só um instantinho para eu puxar o vídeo. Tem muito vídeo do Nick Fuentes online. Ele foi banido, o canal dele já foi banido do YouTube várias vezes. Ele hoje em dia, a principal plataforma dele para vídeo é o Rumble, que é uma espécie de YouTube da direita, assim. É um YouTube pior. Não que o YouTube não seja da direita, porque o algoritmo do YouTube é bem triste, mas o Rumble tem conteúdo extremista mais frequentemente. Vocês estão vendo isso aqui, né? A minha tela agora. Eu vou ver se eu consigo dar play diretamente aqui. E se não, eu vou ter que ir para o link. Vocês estão vendo um link do Media Matters? Media Matters for America? Tá. Me digam se o áudio não estiver funcionando. Alguém faz assim para me parar, caso o áudio não funcione, tá? You say that everybody kind of realizes women need to be taken down a peg. Women are in control. Women are running our lives.
They're clearly not up to the task. They need to be taken down a peg. And equally, just like the obfuscation with Jews, you have all these people saying, no, 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 that's not the problem. The problem is modern women. They say it's all these degenerate modern women. You need to find yourself a good girl who's traditional and Christian and conservative. It's like they're telling us what to do too. They're talking way too much too. Half the time when you go on Twitter and you have some stupid bitch wagging her finger in your face, she's a Christian. She's got a Proverbs in bio. She's got a Bible verse in her bio. People say, no, it's just those degenerate, modern, left-wing, blue-haired feminist girls. I want a good trad Christian girl. Half the time it's the girls with the Bible verses in the bio that are the problem. So they're always coming up with, no, it's not the Jews. No, it's not women. No, it's not blacks. It's actually really complicated. No, it fucking isn't at all. Jews are running society. Women need to shut the fuck up. Blacks need to be imprisoned for the most part. And we would live in paradise. It's that simple. It's literally that simple. Anyway, that's the big picture. You know, that's your macro level, 30,000 foot view. That's the big picture, guys. The big picture is, yes, it is. They are the problem. More and more, I know this is like Mr. Based. Okay, I know this is Mr. Based on the phone. But the older I get, the more I realize it is really this simple. We need white men in charge of everything again. That's it. Like, it's that simple. You sort of start to get based and you kind of realize what's up. And you have this inkling in your head. You're like, man, we need white men in charge of everything. And then people kind of get convinced, like, no, it's about ideology. We need like right-wing patriots that love the free market. Or like, no, we need like trad Christians. It's like, no, dude, we need white men running everything. Okay. White men need to run the household. They need to run the country. They need to run the companies. They just need to run everything. It's a pretty good heuristic. Enfim, eu peço perdão. Enfim, é muito difícil de lidar, né? O que é mais... tá em inglês, gente, eu não achei uma versão legendada disso, então não sei se todo mundo acompanhou tudo, mas é basicamente, né, um monte de clichês machistas, antissemitas, misóginos e racistas, mas do jeito mais simples e direto possível. E ele tá fazendo uma coisa aqui que é muito central hoje para o debate, e vai se conectar com o Mamdani já, inclusive, para o debate dentro da extrema-direita americana, porque a extrema-direita americana tem facções, ela não é unificada. E parte do debate é o que ele está fazendo é que ele está se posicionando em um dos lados desse debate. Então, tem um lado desse debate que vai dizer, na extrema-direita americana, o problema é a esquerda. Então é isso, o problema não são as mulheres, o problema são as mulheres feministas de cabelo azul, ele meio que ele zoa, né, quem diz isso. O problema são as mulheres... E ele fala, não, o problema não é só a mulher feminista de cabelo azul, o problema são todas as mulheres, porque até as mulheres cristãs tradicionais ficam xixando o saco. Entende? E basicamente o que ele quer dizer é que o problema não é ideológico, é realmente identitário no sentido da identidade de homem branco dele, né? Então, e esse é o debate hoje na extrema-direita americana. É se o inimigo é a esquerda, ou os progressistas, ou os democratas, ou enfim, aí você pode, né? Ou se o inimigo são as identidades que ameaçam essa identidade central, branca e masculina. No fundo, claro, para a criação de um movimento político majoritário, é muito melhor que o inimigo seja a esquerda. Porque se o inimigo é a esquerda, você consegue criar uma tenda ampla o suficiente para ganhar eleições. É muito mais difícil fazer isso se você quer se reclamar uma identidade política mais limitada, né? De eu sou um homem branco e eu estou com outros homens brancos e todos os outros segmentos da sociedade são o problema, que é literalmente o que ele diz. Então, para os gatekeepers do Partido Republicano, a emergência do groiperismo e do Nick Fuentes como uma liderança política relevante
é um puta de um problema. É um problemaço. Porque esse tipo de discurso político é altamente mobilizador da base, é altamente mobilizador, inclusive, do staff do Partido Republicano hoje, do staff mais jovem. A estimativa de um comentarista político republicano essa semana é de que 30% a 40% do staff das instituições, né, desde a Heritage Foundation, que é um grande think tank republicano ligado ao trumpismo, até os congressional offices, os gabinetes dos deputados republicanos, até a própria Casa Branca, ele chama que 30% a 40% do young staff, né, do staff mais jovem, é Groyper, hoje. Segue o Nick Fuentes. E tem nele uma referência ideológica. E eu tô trazendo isso porque isso virou um problema. Eles são grandes o suficientes para energizar essa base, mas, ao mesmo tempo, não é um discurso muito bom para ganhar a eleição majoritária. E isso esse tipo de contradição entre qual é o discurso que energiza a base, portanto, os voluntários, portanto, quem mantém os movimentos de pé, quem carrega piano, quem faz as coisas acontecer, e o discurso que ganha a eleição, essa tensão é uma velha conhecida da esquerda. A esquerda já lida com esse tipo de pequenas insurgências institucionais dentro dos partidos, dentro das ONGs, dentro dos think tanks, dentro dos gabinetes de deputado, que vem muito de uma geração mais radicalizada, muitas vezes mais identitária também, e eu não falo isso de forma pejorativa, é uma constatação, né? Eu falo de identitarismo, tipo, a identidade como organizadora política, né? Mas a esquerda já lida com isso há bastante tempo. E tenta abafar um pouco, tenta instrumentalizar esses movimentos mais radicais no momento da eleição como forças mobilizadoras, mas ao mesmo tempo que os abafa enquanto organizadoras da mensagem. É uma dança. O Lula foi muito bem sucedido nessa dança no último ciclo eleitoral, mas em parte ele foi muito bem sucedido porque ele conseguiu fazer isso que o Trump também conseguiu fazer na última eleição, que é mobilizar essa base mais radicalizada e muitas vezes mais jovem, mas manter a mensagem voltada no ódio ao outro campo político. Então, o Lula organizou uma tenda grande, uma tenda anti-bolsonarista, e não uma tenda que atendia a essa pequena parte do eleitorado do Lula. O Trump também. Ele organizou uma tenda muito grande, uma tenda anti-Biden, anti-Partido Democrata, etc. O problema é que essas bases são insurgentes. E elas têm um tipo de penetração política que, ainda que não seja majoritária necessariamente na sociedade, ela vai se tornando majoritária dentro da institucionalidade, que é o mais louco. E hoje o groiperismo, ele tem esse tipo de influência. Ele está presente na base das instituições do Partido Republicano. Quando o Charlie Kirk foi assassinado, teve um momento pós-assassinato do Charlie Kirk, que eu vou parar de falar já, que eu acho que eu já estou excedendo meu tempo, vou chegar no Mandana e vou parar. Mas teve um momento depois do assassinato do Charlie Kirk em que se achou que talvez o assassino fosse Groyper. Porque o assassino, ele inscreveu, né? Ele tinha uma série de mensagens nas balas que eram meio meméticas. E aquela linguagem de, sei lá, quem é gay, LOL, lá, 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 Pepe the Frog, meme, o sapo verde, essa linguagem muito memética e nonsensica, e você não sabe nem o que é ideologia, o que é só piada, é muito característica desse movimento. E o Nick Fuentes odeia o Charlie Kirk. Só para também vocês irem entendendo as fissuras. Vai lá, Otávio. Só uma coisinha, explica para o grupo esse movimento Groypers melhor. Quer dizer, não é só o Nick Fuentes, quem mais? Não é. Ele é a principal liderança. Ele se reclama o lugar de liderança, mas ele também é bastante aclamado como principal liderança. Mas é um movimento mais de internet, gente. Então é orgânico e é difícil de identificar uma origem. Tem muita conexão com essas subculturas de Discord, de Reddit, de gaming. É muito voltado para um público jovem masculino. Tem interseção com o movimento dos incels, que são os celibatários involuntários, que é basicamente menino que não está transando e que acha que a culpa é das mulheres. Os famosos virgões, eles se organizaram politicamente. Mas eu tô rindo, mas tem um tanto aí que tem a ver também com dinâmicas de gênero e com uma
e com a política da sexualidade mesmo. E tem um momento muito central para a história da extrema-direita jovem americana, que vai desembocar em alguma medida nos incels e no groperismo, que é o que foi conhecido depois como Gamergate. Depois vocês podem dar um Google em Gamergate. Mas o Gamergate foi um momento em que, basicamente, nesses fóruns de gamers, que são fóruns grandes, online, você teve uma série de mulheres que denunciaram, meninas, né, na maior parte, que denunciaram assédio. Então, foi um pouco na rebarba do Me Too e tal. E isso gerou um enorme backlash online, porque as meninas são muito minoritárias nesses espaços, e elas foram ameaçadas e expulsas. Então, teve tanto o movimento de tentar combater assédio nesses espaços, e depois um backlash muito forte. E teve uma radicalização de uma geração ali de meninos nesse momento. Tem um tanto disso que poderia ser só subcultura adolescente transgressora, que vai falar alguma coisa para chocar a moral e a sensibilidade da sociedade mais adulta. E isso acontece desde que o mundo é mundo, e nada disso é novidade. O que é novidade é o tipo de ancoragem política na institucionalidade que isso acabou criando. E eu sinto que é novidade porque a política tradicional não aprendeu ainda a lidar com as armas da política tradicional, que são mais profissionalizadas, é dinheiro, é consultor, é marqueteiro, com o ambiente de informação que está ganhando eleições. Então, existe uma certa deferência a esse tipo de figura, tipo Nick Fuentes, porque eles sabem jogar com as regras do jogo. E ninguém aprendeu perfeitamente ainda. Então, tem a ver também com o fato de que existe quase que um monopólio geracional sobre o próprio ambiente informacional onde a política está sendo jogada. E aí você não pode descontar isso como uma coisa puramente adolescente. Porque senão você não joga. Se você não se ancorar nessa geração dentro do seu próprio partido, você também perde eleições. Então é um momento curioso. E eu vou terminar falando do Mamdani, não vou me estender sobre ele para a gente poder ter perguntas, mas curiosamente, o momento em que Nick Fuentes é chamado no Tucker Carlson, então que é esse momento em que justamente a vaga do Charlie Kirk no movimento está meio vaga, o Nick Fuentes, que era inimigo político do Charlie Kirk, organizava os groypers para irem nos eventos do Charlie Kirk para ficar heckling o Charlie Kirk. Ele era inimigo político do Charlie Kirk basicamente pelo viés do antissemitismo. Ele achava o Charlie Kirk muito amigo dos judeus. Então, enfim. E aí eles são críticos de Israel. Aí também tem todas as milhões de voltas que tudo dá. Os groypers. Mas muito numa perspectiva meio isolacionista, americana, de que os Estados Unidos não deveriam se meter em nada no mundo. America First. O programa do Nick Fuentes se chama America First with Nick Fuentes. Mas nesse momento em que esse trono de quem que é a liderança jovem dentro do movimento MAGA, que era um pouco o Charlie Kirk, era quem era reconhecido pela institucionalidade, pelo próprio Trump como essa liderança jovem, esse trono está vago e o Nick Fuentes está tentando ocupar o trono, ele é chamado no Tucker Carlson. Isso gera uma crise, porque é isso que está em jogo. E aí, o que a maior parte dos comentaristas políticos da Fox, de outros veículos, a própria Megyn Kelly, outros veículos mais à direita do Partido Republicano vão dizer para tentar abafar a crise? Eles vão dizer, gente, ao invés de vocês reclamarem do antissemitismo do Nick Fuentes, porque parte do que chocou, grande parte do que chocou foi o antissemitismo. Eu acho que o racismo e a misoginia já estavam muito normalizados no Partido Republicano. O antissemitismo é uma fronteira que eles não estavam querendo que fosse ultrapassada. E o Nick Fuentes já deu declaração de que Hitler é cool, ele é nazista, declaradamente nazista. Então, isso foi uma questão. Aí se tornou essa crise. E aí, basicamente, o storyline era: por que vocês estão preocupados com o antissemitismo do Nick Fuentes quando temos um grande antissemita que foi eleito prefeito de Nova York e precisamos unir a direita contra o Zoran Mandani? Que é, de novo, lembra do debate, a tentar voltar para uma ideia de o inimigo é a esquerda, a gente não tem inimigos à direita. E não funcionou. Não funcionou em parte porque o Zoran Mandani, de fato, não é antissemita, mas mesmo para quem acredita que ele não funcionou porque o Nick Fuentes é mais. Ele é nazista, não existe nenhuma declaração do Zoran Mandani que se aproxime das declarações que o Nick Fuentes faz rotineiramente. Mas essa foi a tentativa, foi de reverter a energia para o Zoran Mandani. A gente pode falar um pouco mais de Mandani agora nas perguntas. Eu vou ficar um pouco mais
quietinha agora para ouvir vocês, gente. Muito obrigada. E desculpa por ter... Para quem não estava familiarizado com esse esgoto particular, eu peço desculpas pela minha parte em introduzi-los ao assunto. Eu gostaria de ouvir da sua experiência e da sua sensibilidade o que você detecta aí. Eu me lembro da campanha do Obama e do êxito nas ferramentas digitais, nos e-mails, mas nas nascentes redes sociais. Os e-mails cumpriam uma função de rede social, era muito interessante, mas não exatamente como é hoje, mas amarrava as pessoas, formava rede de pessoas por. E também no Brasil, na primeira eleição da Marina em 2010, da Dilma, mas a Marina, a candidatura da Marina, teve um êxito digital muito grande. E depois, em 2014, alguma coisa assim também. E ali a gente dizia que era uma questão de saber usar a ferramenta ou de saber usar as novas mídias. Como se tudo fosse uma questão de habilidade nesse uso, e essa habilidade renderia ganhos eleitorais e ganhos de liderança. Mas depois, conforme o tempo foi passando, eu comecei a localizar aí uma espécie de identidade simbiótica. Como se as plataformas tivessem nascido para o discurso da extrema-direita ou os múltiplos discursos da extrema-direita, e como se esses discursos tivessem ganhado corpo pelas plataformas. Então, algumas características comunicacionais das plataformas, como você falou muito de linguagem memética, mas essa característica de achatar o conteúdo, achatar o raciocínio, abreviar violentamente qualquer fôlego lógico, é como se fosse um discurso de figurinhas, onde não cabe abstração, onde não cabe construção de pensamento. O discurso dessa pessoa que falou é impressionante nesse sentido, ele é uma colagem plana de chavões violentos, e se você for extrair o raciocínio dali, quase que não existe um raciocínio, um diagnóstico. Mas, assim, a minha pergunta é: você sente algo parecido com isso? Ou você acha que, por exemplo, muita gente diz que o Mandami usou muito bem essas ferramentas digitais, arrecadou recursos, fez muita coisa por aí, mas eu sou cada vez mais descrente de uma possibilidade de um uso progressista, democrático, ou de esquerda, ou humanista nessas plataformas, nesse padrão de linguagem. Eu sou cada vez mais descrente, acho que o que vai triunfar aí é isso mesmo. E acho que 2026 no Brasil será complicadíssimo, porque o Brasil será um laboratório mundial desse tipo de manipulação. Você sente essa mesma impressão, ou poderia ainda haver um uso como o que fez o Obama ou como o que fez a Marina há 15 anos, há 10 anos? Tem alguma sintonia entre isso que eu estou expressando aqui e o que você expôs? Olha, é um debate. Tem uma... Sem dúvida que o Mandani fez um uso extremamente inteligente do digital e das redes sociais, especificamente do TikTok. O TikTok já é uma plataforma muito diferente também do Twitter, que foi a plataforma que dominou o debate político
durante muito tempo, e que, para debate político, seguia dominando, apesar da preponderância do Instagram enquanto rede social, porque o Instagram não é muito feito para debate, né? Ele tem uma outra arquitetura de informação. O Twitter foi feito para debate político e dominou o debate político. E o Twitter, ele tem uma arquitetura de informação, um algoritmo, uma maneira, né, de condicionar o comportamento ali dentro, que é muito voltada para a indignação, e para a raiva, e para o ódio, e para a reação forte. O TikTok, ele nasce explicitamente como uma plataforma cujo algoritmo é um algoritmo para felicidade. Claro que é uma felicidade do consumo, uma felicidade meio emburrecedora também. É uma ideia de que, literalmente, tá? O CEO do TikTok já deu essas declarações, de que pessoas mais felizes, ou que estão... É uma coisa da euforia e do consumo rápido. Porque o TikTok já nasce também com um modelo de negócio que é de venda dentro do TikTok, que é diferente do modelo de negócio de anúncio que preponderou no Twitter e até no Facebook. Então, acho que isso tudo para dizer que acho também que a possibilidade de uma organização política como a do Mandani, que de alguma forma mobiliza afetos mais positivos, independentemente de ser de esquerda ou de direita, mas mobiliza afetos menos odientos, ela também se dá porque existe uma plataforma onde esses afetos menos odientos, de alguma forma, encontram mais eco algorítmico mesmo. E o TikTok tem milhões de problemas, mas ele tem essa característica que é diferente de outras plataformas que dominaram o espaço midiático antes. Eu não sei se as redes sociais são necessariamente, na sua arquitetura, mais de direita. Muita gente vai dizer que sim, vai provar por A mais B que sim. Tem um trabalho muito bom da Marri Santini lá no NetLab, por exemplo, só sobre YouTube, mostrando que o algoritmo de fato dá muita visibilidade ao conteúdo de extrema direita. Então, é possível que sim. O que eu sei com certeza é que a maior parte dessas redes, elas migraram de um modelo de negócios que, na verdade, quando elas foram... Vamos pegar só o Facebook. O Facebook eu acho que é um exemplo meio canônico, assim. Ele é muito bom para esse exemplo. O Facebook é lançado em 2006 sem modelo de negócio. Né? Não sabe-se ainda como é que você vai ganhar dinheiro com aquilo. Só sabe-se que se aquilo for viciante, de alguma maneira aquilo vai virar uma máquina de fazer dinheiro. Quando ele é lançado, ele já tem um newsfeed. Então, ele já tem como... que é diferente do Orkut, de outras redes sociais, que você meio que viu o seu espaço e os seus amigos, ele já introduz um feed, que tem todos os posts que pessoas na sua rede fizeram recentemente. E esse newsfeed, ele tem uma característica muito importante, que difere de redes sociais da época, que ele não é cronológico. Ele já é, desde o início, a maneira como os posts aparecem para você, usuário, ela já responde a critérios de relevância, e não de cronologia. Isso é fundamental, porque isso faz com que você seja exposto a um conteúdo não mais com base simplesmente, né, você vê tudo de todo mundo na ordem que as pessoas postaram, e sim com base no que aquela plataforma entende que é mais relevante. Mas esse algoritmo ali de 2006, ele é meio bobinho, ele não entende relevância de uma forma muito sofisticada. A grande mudança de algoritmo, primeira que o Facebook faz depois do lançamento, é em 2009, ou seja, pós-Obama, pós-eleição do Obama, né? E aí, nessa mudança, ele começa já a introduzir a ideia de relevância com base em interação com o post. Então, é like, é comentário do comentário, né? Então, o post com mais reação, ele é o post que vai ter mais relevante, portanto, é o post que você vai ver primeiro. Isso já gera uma questão, porque reação não necessariamente quer dizer concordância. E posts que geram reação, em geral, são os posts que dividem a opinião, né? Então, você vai ter mais reação se você fizer um conteúdo tipo do Nick Fuentes, certamente. Porque vai ter gente amando, vai ter gente odiando, vai ter gente jogando pedra. Então, mas tem uma intuição em 2009, nessa introdução desse novo algoritmo, que é o que interessa não é tanto se a pessoa quer ver aquele post, mas é o tipo de atenção que ela dedica àquela informação. E aí depois o Facebook faz uma nova mudança, na verdade uma série de novas mudanças entre 2011 e 2013, que consolidam o que a gente hoje entende como o algoritmo do Facebook e que coincidem com a definição do modelo de negócio da empresa, que até então não estava definido. Você pensar, por exemplo, o modelo de negócios de e-mail é subscription, né? É pagamento por mês. Você paga para ter uma conta, ou você uma conta free, mas se você tiver uma conta de Google para a empresa, por exemplo, você paga por usuário por mês. É uma ferramenta pela qual você paga.
Durante um tempo, se supôs que o modelo de negócio para as redes sociais ia ser meio parecido, ia ser um freemium. Você ia ter um limite de acesso. Então, você tem uma versão free, mas se você quisesse ficar, sei lá, mais de 2 horas ou postar mais vezes, você ia ter que pagar alguma coisa. Até que se entendeu que, na verdade, o modelo era propaganda, era publicidade. Se o modelo é publicidade, o que interessa é o que prende a atenção. Como prende a atenção, não é tão importante. E aí, acho que o que acontece é que os afetos que prendem a nossa atenção, isso acho que tem mais a ver com nós seres humanos do que com a arquitetura de informação das redes, ela está respondendo também a isso, são os afetos da indignação e da raiva, do ódio e da treta. Treta prende a atenção. É o vai, eu discordo, você concorda. Então, isso encareceu muito o conteúdo, encareceu em termos de quanto que custa para o conteúdo chegar na audiência. Encareceu o conteúdo moderado. Se você hoje fizer um post moderado e resolver isso no Instagram, no Facebook, no Twitter, e você resolver dar um boost no seu post, pagar para ele chegar em mais gente, você vai ter que pagar mais. Precisa de mais dólares por eyeballs, né? Por olhos vendo o seu post, se for um conteúdo moderado. Porque ele não tem um empurrãozinho do algoritmo, porque ele não vai gerar o tipo de reação que ensina para o algoritmo que aquilo é relevante. Então, na política, por exemplo, onde o que interessa, o cálculo político de campanha sempre foi quantos dólares por segundo de televisão. E quantos que esse segundo de televisão, quanto que isso comanda em audiência, né? Então, é quantos olhos na minha propaganda. Para o contexto eleitoral, basicamente você fala, quanto mais extremista o conteúdo, mais barato por olho. Então, mais barato é fazer campanha. A ponto de você poder fazer campanhas quase muito baratas. A campanha do Bolsonaro foi barata, a primeira. A segunda, menos. Mas ele tinha um conteúdo muito extremo, então ele tinha muito empurrão do algoritmo. Então, assim, o que eu sinto não é que exatamente conteúdo de direita, mas é que a emergência dos movimentos de extrema-direita criou na direita uma grande tolerância para conteúdo muito extremista, que não existe, pelo menos até agora, na mesma medida na esquerda. Então, isso é que favoreceu a direita, mas eu acho que no fundo é ódio. A questão aqui é ódio. E isso é mais preocupante do que se fosse uma arquitetura de informação voltada para a direita. Não é a direita tradicional, é o ódio que vem. Mas é a isso mesmo que eu me refiro, a extrema direita, é o campo antidemocrático. Mas eu não sei se eu te interrompi, Alessandra, me Não é só desculpe. isso. Eu acho que o TikTok ele abre um novo flanco, porque ele criou um algoritmo que não é tão mobilizado pelo ódio. Isso pode ser bom politicamente, mas ele é mobilizado por outras coisas que também não são muito condizentes com o exercício democrático do bom debate. Porque tem uma certa superficialidade, é muita rapidez de consumo, então você precisa de muito volume de produção de conteúdo com baixo nível de profundidade ali. Agora, a questão da brevidade, por exemplo, eu discordo. Eu não acho que a gente está num ambiente de informação hoje que favorece a brevidade. O que mais faz sucesso hoje é podcast de 5 horas. Os maiores live streamers de Twitch, aliás, um deles é de esquerda, ele fica 12 horas por dia fazendo live stream. 12 horas por dia, 7 dias por semana o homem está no Twitch. Então, por quê? Porque é comandar a atenção. A questão não é tanto a brevidade. A questão é o jogo da atenção. E aí a gente vai entendendo que um bom debate democrático, como foi pensado, o debate iluminista, ele não é um bom manipulador da atenção. Isso tem consequências políticas. Como é que a gente pensa em democracia, em deliberação, num ambiente informacional que empobrece o debate e que mobiliza ou o ódio ou a superficialidade? Bom, Alessandra, muito legal a tua apresentação. Já tinha te entrevistado uma vez e aprendi muito com você. E eu tenho duas perguntas bem objetivas. A primeira é, você falou da questão da tenda. Achei muito interessante. Vou jogar o assunto para o Mandani, que eu estou interessado no Mandani. A questão da tenda, porque eu li algumas análises na imprensa americana a respeito da vitória do Mandani, e eles falam que uma das grandes forças dele é definir um inimigo claramente e abrir muito para outros grupos. Quer dizer, ele não se fechou, inclusive pela acusação de ser antissemita, ele começou a aparecer em redes sociais com rabinos, etc. Ele se preocupou muito com essa coisa da abertura da tenda. Então, a primeira pergunta é se você concorda com essa análise. E a segunda pergunta é um pouco uma decorrência da ótima ponderação aí do Eugênio, indo para o Mandani também,
que é o seguinte: uma das coisas que eu achei mais legal de tudo que você falou, que tudo foi muito legal, mas tem uma grande formulação na minha visão, que é essa tua análise do discurso de direita como, de extrema direita, na verdade, como humor ambíguo. Você fez uma definição muito interessante do que caracteriza essa presença da extrema-direita nas redes sociais, o humor ambíguo, e tem outra característica que todos nós conhecemos, que é a questão das fake news, né, de você manipular a informação, etc. Quer dizer, tem uma extrema-direita que mente e testa o canal o tempo todo com humor ambíguo, que é uma coisa que pode ser desmentida depois. A minha pergunta é, olhando para o Mamdani, para o discurso dele, que características você vê no uso das redes sociais? No que é diferente disso de humor ambíguo e fake news? Ele usa outras coisas, outras armas? Ou seja, é possível ter um discurso bem-sucedido em redes sociais de esquerda sem usar essas armas da extrema-direita? E aí, só complementando e finalizando, né, a gente viu aqui um caso interessante na Europa, que foi o Geert Wilders versus o Rob Jettens, né? O Geert Wilders era muito parecido com o Trump, né? Um cara muito teste de canal, islamofobia, misoginia, homofobia. Foi o cara mais bem-sucedido na outra eleição. Caiu um pouco agora, continua sendo bem-sucedido, mas Rob Jettens apostou em outra coisa muito diferente, né? Que foi um discurso muito mais vamos baixar a bola, todo mundo está cansado disso que está rolando. E, coincidência ou não, porque eu nunca fiz essa análise, mas ele é um grande usuário de TikTok, né? Ele usou muito TikTok na eleição holandesa, né? Então essas são as minhas duas perguntas são essas: a estratégia do Mamdani, o que a linguagem dele tem de diferente, e se você quiser, pode atravessar o oceano e também aqui para os Países Baixos, como a gente chama aqui em Portugal, que é um caso que está sendo muito discutido aqui. Obrigado. Nossa, excelente pergunta. Obrigada, João. É, vamos lá. O Mamdani, né? O Mamdani tem muitas coisas que explicam a campanha do Mamdani. Eu acompanhei bem de perto, já acompanhava por outras razões há um tempo e fiquei, né, quando vi que ele estava ali despontando na primária, fiquei bem interessada e me aproximei, inclusive, da equipe de campanha para entender um pouquinho como é que estava sendo e fui lá visitar e tal. Então, acompanhei bem de perto. Tem algumas coisas aí, como eu falei, né? Eu realmente acho que não se explica o Mamdani sem o TikTok, do ponto de vista do ambiente de informação. Ele é uma criatura do TikTok. Ele não é uma criatura das outras plataformas. Então, isso é interessante já. Ele também se dá bem com o Instagram, tem outras, mas o TikTok é o lugar nativo de Mamdani. E essa emergência fez sentido. E aí, quais são as características do TikTok? Você pode usar afetos mais positivos, isso vai bem no algoritmo. O que não vai bem no algoritmo é profundidade e lentidão. É rapidez e tem que ser quantidade. Então, o que o Mamdani fez? Ele elegeu 3 motes para a campanha. Ele simples. A crítica a ele, inclusive, se dá na simplicidade dos motes, né? Tipo, não, mas como assim, simplesmente free buses? É mais complexo do que isso, não é tão simples assim. Se você faz com que fique totalmente fria, aí você tem um problema de uso, de lotação. Todo mundo que trabalha no movimento, inclusive, de transporte público em Nova York, de cabelo em pé, porque ele, no fundo, simplificou e comprimiu demais questões. A mesma coisa com quem trabalha com moradia digna, a mesma coisa. Ele foi comprimindo demandas na sua destilação mais óbvia e simples possível. Isso abriu ele para uma crítica, inclusive dentro da esquerda, não foi só uma crítica da direita, mas isso funciona para o ambiente de informação que ele está navegando. O que ele precisava era repetir essas 3 coisas 450 mil vezes por dia em formatos espertinhos que fossem bem no TikTok. E ele fez isso muito bem, genialmente bem. Eu acho que ele é muito mais profundo e tem muito mais capacidade de análise crítica do que esses 3 slogans dão a entender. Mas utilizar essa capacidade de análise crítica como peça de propaganda política nesse ambiente de informação não teria funcionado. E ele reconheceu isso. Ele usa humor também, não é um humor ambíguo. O Mamdani não está fazendo teste de canal. Ele não está numa perspectiva de ver o que pega com a base. Não é a maneira como ele se comportou. Ele fez uma outra coisa, que é apostar numa autenticidade total e numa honestidade. Eu vou falar exatamente o que eu penso, mesmo que todos os marqueteiros políticos do mundo me digam que isso vai fazer eu perder a eleição. Eu acho que o lugar onde isso mais se manifestou, já falei isso também publicamente,
na crítica dele a Israel, que em Nova York, especificamente, com uma comunidade judaica gigante, era um risco político real, e ele não abriu mão dessa crítica, mas ele não fez dessa crítica o seu mote de campanha. Então, essa crítica, ela existe, quem está interessado vê que ela existe, ele mantém também uma base importante de voluntários, uma energia dentro do Partido Democrata aliada a ele, porque ele não trai essa bandeira, em nenhum momento ele vai trair essa bandeira, e essa é uma bandeira importante para uma juventude, sobretudo dentro do partido, ainda mais em Nova York. Ele jamais trai a bandeira, mas ele não faz dessa bandeira a bandeira. Ele nunca sai da mensagem. E acho que isso é um fator muito importante, decisivo. E ele tem carisma, ele é uma personalidade que domina aquilo. Você vê, quando o Mandani está no TikTok, é um pouco como o Trump no Twitter. Ele é nativo daquela plataforma. Ele não está pedindo para um assessor fazer. Não é que ele contratou um jovenzinho para cuidar do TikTok dele. Ele faz, entendeu? Ele pega e faz. Assim como o Trump twitta, gente. É ele que twitta. Não é outra pessoa. Nunca foi. Então, essa intimidade que vai te dando uma intimidade com o algoritmo, com a sua audiência, com o que funciona, ela é muito importante. Eu trabalho muito, né, e trabalhei muitos anos já com criativo, com artista, com quem... E tem uma coisa que quando eu vou pro lado da política, porque eu também trabalho com política, eu fico sempre meio desesperada, que dentro do marketing político, não é todo mundo, aliás, o Sidônio, que hoje faz o marketing do Lula, né, não é muito dessa escola, e eu acho que isso é bom, é parte da força dele, mas tem uma enorme maioria do marketing político hoje é isso, que está refém da hipertestagem e da hiperformalização e formatação da mensagem. E quando você vai trabalhar com criativo, por exemplo, isso não existe. É muito mais intuitivo do que isso. É compreender profundamente, visceralmente a sua audiência e saber o que vai funcionar. Você não testa humor, por exemplo. Muito difícil testar piada, sabe? Você meio que bola e vai. Mas você tem que saber com quem você está falando. É muito difícil fazer humor para uma audiência que você não compreende. Então, acho que o Mandani, ele entendeu a audiência dele, ele entendeu o ambiente de informação, ele é nativo do ambiente de informação aonde ele fez a campanha dele, e ele mobilizou esses afetos. Vou ficar por aí, só para não me estender demais. Ale, a minha questão é a seguinte: o quanto você acha que. Eu também quero continuar falando sobre o Mandani como o João Gabriel. O quanto você acha que a campanha do Mandani ela é, em alguma medida, nacionalizável para o resto dos Estados Unidos e internacionalizável, quer dizer, quanto ela pode servir de lição ou de exemplo para outros contextos ao redor do mundo? Porque, claro, a gente sabe que Nova York é uma cidade que, nos últimos 15 anos, tem votado mais à esquerda. Elegeu o Bill de Blasio, que na época já foi apresentado como sendo um cara de esquerda. É verdade que teve Giuliani, que teve Bloomberg, mas as pessoas dizem que em Nova York era fácil para um candidato como Mandani ganhar. Como você apontou, enfim, ele se focou em algumas poucas mensagens importantes, custo de vida, mas também questões ditas de minoria. E o que eu achei que foi muito legal que você comentou também na resposta para o João Gabriel, ele foi unapologetic, né? Ele mostrou uma autenticidade e não ficou também fazendo enormes concessões. Mas o quanto que essa estratégia você acha que ela pode ser bem sucedida numa escala nacional nos Estados Unidos ou até serve de exemplo para outros contextos ao redor do mundo? Eu faço a pergunta, eu já tenho a minha hipótese, eu queria saber, enfim, a sua leitura, porque eu acho que ele fez uma coisa que a Kamala Harris não fez no ano passado, exatamente um ano atrás. A Kamala, aliás, ela não baseou a sua campanha em nada, né? Ah, ela nem foi radical em questões econômicas, nem usou o chamado neoliberalismo progressista. Não usou o fato de ser uma mulher, de ser negra, asiática. Ela achou que só a rejeição ao Trump seria o suficiente, querendo ser muito moderada e até conseguir o apoio do Dick Cheney, né? Ou da filha do Dick Cheney, que morreu na semana passada. E não deu muito certo em termos de mobilização. Mas há quem tenha medo de que uma estratégia Mandani seja talvez radical demais e unapologetic demais para conseguir ganhar em outros contextos, né? Então, essa é a minha pergunta. O que você acha? Você acha que essa estratégia populista do Mandani, ela pode ser, ela pode Personalizada. nos ensinar alguma coisa para além de Nova York?
acho. Eu acho sim. E claro, né, que Nova York é um contexto muito específico, e com um eleitorado mais progressista e assim por diante. Mas é também um microcosmo de contradições, tem todas as tensões raciais, demográficas, geracionais que se encontram em outros ambientes. Não é uma eleição simples, ela é profundamente complexa. E ela reflete, em alguma medida, outras tensões que existem nos Estados Unidos. Quando eu falo de nacionalizar, eu falo de nacionalizar no contexto de uma primária. Se o Mandani como figura... Bom, Mandani, ele não pode ser candidato à presidência, porque ele não nasceu nos Estados Unidos, né? Mas se uma figura exatamente como ele ganharia uma eleição nos Estados Unidos, acho que é mais difícil de prever, até porque o sistema eleitoral deles é tão complicado que, na verdade, a gente teria que ficar fazendo aqui uma análise se uma figura como ele ganharia na Pensilvânia. É muito específico, né? Onde você precisa ganhar, quais são os swing states, como é que isso vai funcionar, etc. Então, é um pouco mais complicado. Mas eu acho que o dispositivo de eleger poucas bandeiras, bandeiras que são populistas, que, no fundo, elas replicam uma ideia de nós somos 99%, né? Elas só desagradam o topo do topo, ou pelo menos em tese só desagradam o topo do topo. E você usar essas bandeiras como um grande fator unificador da base inteira, certamente isso pode funcionar. E a maneira como ele conseguiu, de novo, fazer o que agora o Partido Republicano está com dificuldade de fazer, que é não trair a base mais animada e ativista do seu partido, da sua própria campanha, e, ao mesmo tempo, não transformar as mensagens mais identitárias em as mensagens de campanha, isso foi muito bem sucedido. Ele conseguiu fazer isso muito bem. Em parte porque ele já é a encarnação dessas bandeiras. Ele não precisa fazer delas bandeiras para. É um pouco muito mal comparando, o que eu acho que a Erika Hilton faz muito bem no Brasil. Né? A Erika, ela é uma mulher trans negra na política. Então ela não fica falando de políticas públicas para a população trans. Até fala, mas não é isso. Não são essas as bandeiras que ela elege como bandeiras principais. Ela vai falar de escala 6x1. Porque ela já ela estar ali já entendeu? Já é a política identitária acontecendo. Ela não precisa falar disso. Então, ela consegue, ao mesmo tempo, manter essa base fiel simplesmente por ser quem ela é e eleger outras bandeiras como bandeiras centrais. Não sei se ela faria isso nacionalmente, aí tem a transfobia, é um fator real que o Mandani não tem que lidar com isso, né? Mas, porque no final das contas, ainda é um homem rico. Ainda é. De uma boa elite cosmopolita internacional. Então, ainda tem esse fator. Mas o dispositivo populista, a clareza de mensagem e a coisa de não pedir desculpas pelas suas posições super funcionam. É muito melhor não pedir desculpas pelas suas posições no ambiente de informação em que a gente está hoje do que você ser considerado pouco autêntico. Seja autêntico, tenha as suas posições. E ao mesmo tempo, de saber colocá-las em segundo plano se for necessário, né? Porque essa ambiguidade, que, de novo, é diferente do humor ambíguo, porque o humor ambíguo, ele não trai uma posição. Não é pedir desculpas pela sua posição, é não precisar pedir desculpas porque você nunca admite que aquilo era uma posição, aquilo era só uma piada. O Trump, ele faz muito humor ambíguo, mas o que ele nunca faz é pedir desculpas. Ele não pede desculpas por nada, ele sempre dobra a aposta. Se ele faz uma coisa que escandaliza, ele fala, é isso mesmo, e eu quero agora escândalo em dobro. E isso é parte do playbook do Trump. Quem não viu, aliás, o filme com o Jeremy Strong, O Aprendiz, é bem interessante nesse sentido, e fala bastante dessa característica. Eu acho que eu já até comentei aqui no grupo, em uma determinada ocasião, que eu tive uma conversa muito boa com um político português chamado Rui Tavares. Conversando com o Rui Tavares, ele dizia, olha, o nosso grande desafio do campo progressista é construir uma nova e inédita teoria da mobilização. A questão da mobilização, como isso vai poder se exercer na prática? Nós vamos ficar sempre dependentes daqui para frente das plataformas de comunicação, sabendo que há um monopólio comunicacional das big techs que dialogam com a extrema-direita? Quer dizer, como construir novas formas de envolvimento
das pessoas em temas emancipatórios, em suma, políticos relevantes, né? E aí eu fiquei pensando se, mais uma vez, falando sobre o Mandani talvez, em algum grau, ele traga alguma contribuição para a construção dessa teoria da mobilização, nova teoria de mobilização, porque ele conseguiu mobilizar, além da campanha dele, ele mobilizou 90 mil jovens que foram porta a porta em regiões onde a abstenção é muito elevada, né? Ao mesmo tempo, ele fez uma campanha materialista, uma campanha baseada em affordability, né? E baseada em ônibus de graça, creche de graça, aluguéis mais baratos, em suma. E isso tudo combinado, ele conseguiu uma fórmula vencedora, eu acho, que pode talvez ajudar a construção desse desafio para o campo progressista, né? Nós vamos precisar encontrar, muito provavelmente, o baricentro da retórica política do campo progressista, dos democratas nos Estados Unidos, talvez se desloque estruturalmente para a esquerda. Assim, esse sinal, o que o Tomás falou, outros mencionaram, quer dizer, a influência dessa experiência localizada, a gente sabe, do Mandani, ela vai ajudar talvez a robustecer um discurso mais à esquerda do campo democrático em vários lugares, particularmente nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que isso aí veio, posso estar enganado, mas eu acho que pelo menos no curto horizonte veio para ficar. E minha última pergunta e comentário é uma coisa que me incomoda muito, há muito tempo no debate, não só aqui no República do Amanhã, mas também em outros fóruns. Ontem também eu participei de uma discussão sobre isso com o Wisnik, é, que é essa ideia de que é, culpa, a culpa do avanço da extrema-direita é da esquerda. É uma coisa que me incomoda muito. Peraí, a culpa é da esquerda em centenas de países, quase centenas de países, dezenas de países ao mesmo tempo acontece. Então a culpa Todo é da mundo foi esquerda. incompetente ao mesmo tempo. Todo mundo foi incompetente, né? Ou seja, e a direita, a extrema-direita, teve uma visão estratégica e usou as redes sociais de uma maneira absolutamente brilhante e dominou. Quer dizer, eu acho que isso me incomoda um bocado. Quer dizer, eu acho que não é o melhor caminho de análise. Eu acho que é uma questão, uma coisa sistêmica mesmo, relevante, que levou a esse avanço da extrema-direita. Então, eu queria que você refletisse conosco sobre essa ideia de culpa da esquerda e visão Nova edulcorada teoria da mobilização. e a teoria da mobilização também. Vamos É, lá. tá, nossa, muita coisa aí. Sobre uma nova teoria da mobilização. Ninguém está sabendo fazer mobilização bem, direito mais. Nem quem está fazendo. Não está fazendo necessariamente porque está sabendo fazer, está sabendo porque está fazendo experimentação. E parte disso é que a gente está num momento muito curioso em que, de novo, o ambiente de informação ele está mudando numa rapidez e a partir de decisões muito centralizadas de poucas empresas, que a gente nunca viveu uma coisa assim. Né? A gente já, claro, a era da televisão, por exemplo, a televisão como o espaço da disputa política. É, você tinha grandes monopólios no Brasil, um grande monopólio de uma grande rede de televisão. E a maneira como essa empresa se comporta politicamente tem grandes consequências para a institucionalidade e para a disputa política. Então, isso sempre foi o caso. Talvez até mais nessa era de grandes intermediários. Mas a estrutura, a infraestrutura não mudava junto. Então, em outras palavras, né, a Globo podia mudar o seu conteúdo, mas a regra estrutural, como é que aquilo funciona, como é que aquilo captura atenção, o que funciona naquela câmera, o que não funciona, como é que funciona o rádio, onde é que ele chega, onde é que ele não chega, isso não mudava a cada 2 anos.
Isso, a gente teve grandes mudanças, a gente teve a introdução do rádio, que muda completamente o debate público em relação ao que ele era no pré-rádio, né, no pré-voz. Então, você tem só texto, você migra para rádio, aí você migra para TV, aí você tem a TV colorida, você vai tendo mudanças que vão obrigando os mobilizadores a se adaptar a novos ambientes de informação e a saber lidar com essas ferramentas. Mas a velocidade dessas mudanças hoje é muito, muito maior do que a gente jamais enfrentou. Porque o algoritmo do Twitter inteiro pode mudar amanhã. Mudou, entendeu? Foi o Musk comprar o Twitter virou outra coisa. Literalmente da noite para o dia. E se amanhã o Elon Musk acordar de lua e decidir que ele quer fechar o Twitter, a política no mundo vai precisar se adaptar a um mundo que não tem Twitter. De uma hora para outra. Então, criar uma teoria da mobilização nessas condições é muito difícil. Eu acho que o que a gente tem que ter é uma prática mobilizadora. E algumas coisas não mudam muito. Chegaram as minhas filhas, vocês vão ouvir. Tá tudo bem, amor. Vocês vão ouvir bebês e crianças e tal. E daqui a pouco a minha validade vai bater. Mas algumas coisas não mudam. Por exemplo, o que o Mamdani fez em relação ao voluntariado é um feijão com arroz da política americana. Isso é como os partidos se organizam, porque tem muito essa coisa do turnout, né? Assim, num país onde você não tem voto obrigatório, você tem só 2 partidos, mas eleições sempre polarizadas, você fazer com que a sua base saia de casa para votar é talvez a coisa mais determinante numa vitória eleitoral. Então, esse tipo de técnica sempre se fez. Como você organiza esses voluntários, como você os recruta, como você os anima, como você os motiva para você chegar na escala que o Mamdani chegou, que foi uma escala incrível, 90 mil pessoas cadastradas, isso muda. Mas o fato é que esse grande pilar da mobilização, que é as pessoas querem ser mais do que eleitoras, elas querem ser participantes, elas querem ser coautoras de uma vitória, isso não muda. Então a pergunta aqui é: como que você, dado o ambiente de informação no qual você está inserido, cria mecanismos para as pessoas serem coautoras dessa vitória? E esse tipo de coautoria vai mudar. Então, hoje, por exemplo, você ter um exército de memeiros, que coisa que o Mamdani tinha, da arte ser aberta, de você poder recalcular e refazer, e repostar, e disso ser elevado, disso ser usado, isso é uma coisa importante. Você usar os influenciadores, os pequenos comunicadores locais, e você transformá-los em parte dessa corrente, isso é importante. Isso é uma coisa que não existia há 10 anos atrás e que hoje é muito central. Mas o sentimento, o afeto mobilizador, ele é o mesmo. E mobilização, gente, de novo, não é muito complicado. Isso, você precisa de coautoria, as pessoas têm que ser mais do que lideradas, elas têm que ser também pequenas lideranças. Eu acho que isso só se exacerba numa era mais narcísica como a nossa, em que todo mundo quer ser um pouco líder da sua própria revolução. Então, isso é ainda mais necessário, mas sempre foi o caso. Então, isso é a primeira coisa. E a outra coisa isso é a sua base, né? A base não é só quem te segue, mas é quem está construindo com você. Você precisa formar uma base e você precisa ser capaz de ativá-la e reativá-la. Esse é um grande desafio nas áreas das redes sociais, porque todos os outros mecanismos de reativação de base, de organização de base que a gente tinha até recentemente, fosse via e-mail ou via base sindical, né, eram mecanismos que pertenciam às lideranças políticas. Você pode ser dono de uma listinha de e-mails, você tem literalmente o contato ou o espaço físico, por exemplo, da organização sindical, que acontece no chão de fábrica, tem um lugar onde ele acontece que você acessa fisicamente, né? As igrejas são muito boas nesse sentido, porque elas são mecanismos de mobilização físicos, que estão presentes no território, onde as pessoas vão, você fala com elas ali. No digital, você fala com elas nesse grande éter que você nunca é dono da sua audiência. Você pode ter 20 milhões de inscritos no seu canal de YouTube. Se amanhã o YouTube muda o algoritmo e para falar com esses 20 milhões você precisar pagar, que foi o que o Facebook fez. O Facebook tinha grupos, você podia ter os seus inscritos no seu grupo. Quando você postava no grupo, todo mundo via. Depois de um certo momento, não passou a não ver. Para você falar com seus seguidores, você precisava impulsionar seu post. Então, as redes sociais não querem que você seja dono da sua audiência. O dono da audiência são elas. Essa parte da mobilização está quebrada. Esse funil está quebrado. Continua sendo necessário ter uma base de participantes, de coautores. O que é difícil hoje é reativar os seus participantes, é reativar os seus coautores. Porque os mecanismos de comunicação mesmo com os seus participantes foram monopolizados, de uma forma que a gente não tinha antes. Mesmo quando você tinha o monopólio da televisão, você já ainda estava num ambiente de mobilização onde tinha mais espaços de contato direto com a sua base eleitoral. Sobretudo para a esquerda, que estava bem organizada sindicalmente.
Hoje, quem tem mais organizado no offline é a direita por causa das igrejas. É um super mecanismo de mobilização que escapa da ditadura do algoritmo. Então, quem está, para responder a sua pergunta, Otávio, quem está se emancipando politicamente das plataformas são as igrejas. A gente não tem nada parecido de dispositivo emancipador. E não tem muito outro jeito. É formar contato direto. O WhatsApp, por exemplo, já é muito melhor do que rede social, do que TikTok ou Twitter ou Instagram, porque pelo menos você fala diretamente com as pessoas, mas aí é isso. Aí o WhatsApp tem o WhatsApp for Business, você tem que ter um API do WhatsApp. Para você disparar a mensagem, você paga o WhatsApp, né? Mas já é um pouco melhor, porque ele permite comunicação one-on-one. Mas a grande sacada é você ter espaço físico. Mas tem que ser em escala. E isso é difícil pra caramba de fazer. Mas a gente precisa fazer. Porque é o caminho emancipador em relação a essa ditadura. Agora, que a gente vai de fato conseguir acabar com o monopólio das redes e construir politicamente uma coisa que prescinda do digital, a gente não vai. A gente precisa aprender a jogar esse jogo. Se a gente jogar ele mal, a gente vai continuar perdendo. E a culpa da esquerda? É a culpa da esquerda. Não, é isso, gente. É um movimento global em vários países. Não é a culpa da esquerda. Mas isso não exime, eu acho que nem a esquerda, eu acho que não exime um campo democrático mesmo, humanista, da responsabilidade de repensar, inclusive, os seus grandes pilares da representatividade. Se a gente não tiver um redesenho institucional que acompanhe o novo momento informacional, a democracia ela vai morrer. Assim, isso é muito evidente, é um descompasso entre o lugar onde o debate público acontece e a institucionalidade que deveria estar sendo capaz de capturar o melhor desse debate público. A gente vai precisar repensar, ou uma dessas duas coisas, possivelmente as duas. Regular melhor os espaços onde o debate público acontece, para que ele aconteça a serviço de um ideal democrático, mas também repensar as instituições, porque elas também precisam ser repensadas para esse novo momento. E elas respondem a um tipo de ambiente informacional que se encerrou há 15 anos, pelo menos. A única coisa é que, nesse momento, que a gente observa, sobretudo aqui na Europa, é uma certa capitulação. É a esquerda se apropriando de valores da extrema-direita, oportunisticamente visando eleição. Ou seja, é o contrário do que seria desejável. Isso é o mais preocupante. Eu estou vendo isso como um fenômeno, uma certa capitulação da esquerda, se apropriando de temas como imigração, por exemplo, de uma maneira assustadora. Eu acho um erro fatal, porque eu acho que confundiu, não entender onde o problema está, o problema não é de temas, o problema é de forma, muito mais do que de conteúdo. E fica pouco autêntico, ninguém acredita nessa conversão, ninguém encontra Jesus tão rápido, entendeu? Eu digo na direita, não vão acreditar nessa grande conversão. Então fica só assim, fica só incoerente. E incoerência é fatal também nesse ambiente. Não acho que isso seja, não só não acho que é necessário, como eu não acho que é inteligente. Mas aí são outros debates. Oi, Alessandra. Bom, queria te dar os parabéns primeiro pelo Calma Urgente, Obrigada. especialmente sobre o da chacina. Foi assim nossa, foi finalmente assim um comentário não só indignado, mas inteligente, assim. Acho que é muito importante para organizar o pensamento, então te dar os parabéns. Depois, o que eu mais queria perguntar, todo mundo já perguntou antes, você já respondeu brilhantemente. Então, eu só queria fazer um comentário que eu nem sei como formular direito. Eu não acompanhei a campanha do Mandani, mas ouvi o discurso dele. Eu vi algumas entrevistas e depois ouvi o discurso quando ele ganhou a campanha. E fiquei muito impressionada porque ele me pareceu o que o Eugênio falou sobre o discurso em TikTok, isso tudo, que é a coisa que não cabia nenhuma abstração, era um discurso achatado, e era o ritmo do discurso era o ritmo do corte do TikTok. Você via, ele falava, parava, falava, parava. E eu fiquei brincando com pessoas que eu estava conversando assim, é um discurso sem oração subordinada. Eu acho que o TikTok só pode ter. E, e eu fiquei pensando, se é isso que é necessário para ganhar, e é a coisa muito temática e materialista, eu acho que a gente vai depender muito de sorte para serem boas pessoas, aquelas que ganham. E me parece que o Mandani é uma boa pessoa, e daí tem muita coisa da intuição, do carisma, que passa para as pessoas também, independente de discurso. Mas eu fico pensando assim, que não, e ainda mais você dizendo, é uma questão de forma e não de tema,
cada vez mais são as pessoas que se adaptem a essa forma e sejam mais inteligentes dessa forma as que vão nos governar. Então, sei lá, é um comentário. Acho que vai ser um mundo diferente. Vão ser governantes, não necessariamente os governantes mais profundos ou Mais mais sofisticados. qualificados. Mas sei Mas, lá, talvez eles nunca foram também. Não. Mas pois é. eu penso, por exemplo, um discurso que o Lula fez na ONU, ou o discurso que ele fez para abrir a COP. Uhum. Não sei quem está escrevendo os discursos do Lula ultimamente, mas realmente tão muito, muito bonitos. Mas é um discurso que tem alguma elaboração, né? O que não. Eu acho que para ganhar a campanha não é o que vai acontecer. Então, Bia, eu acho algumas. Primeiro, obrigada, e que bom saber que você ouve a gente lá no Calma. É, tem algumas questões aí. Eu queria me retratar. Eu não acho que é só forma. O conteúdo importa, porque, de novo, o ódio mobiliza, a revolta mobiliza. A forma do Nick Fuentes não é a razão pela qual os vídeos do Nick Fuentes geram o nível de engajamento que eles geram. É o que ele diz também. E é esse conteúdo ultrajante. E ao mesmo tempo, para quem gosta, é, transgressor no bom sentido, né? Para quem gosta. É tipo, eu me identifico com o lado rebelde daquilo, né? Para muita gente. Então, tem um pouco do conteúdo. Quando eu falei sobre isso, e em relação à questão da imigração especificamente, é que, de novo, você pode falar de imigração de várias formas. O que fez a extrema-direita ganhar a partir da plataforma imigração não foi o tema imigração, porque não é que ele foi tratado com complexidade, ainda que de forma de direita, mas ele não foi tratado de maneira complexa e minimamente humana ou decente. É o tratar o tema imigração mobilizando o ódio e mobilizando esses outros afetos do medo, da guerra. E isso, sim, foi gerou muito engajamento e se adequou perfeitamente a esse ambiente de informação. Então, a esquerda capitular simplesmente na política pública não vai gerar esse efeito. E se ela capitular também na mobilização absolutamente odienta desse tema, aí ela não é mais esquerda. Então, é um buraco sem fundo ali, né? Acho que existem outras maneiras de mobilizar outras indignações e outras revoltas, muito mais pelo um viés mais populista, e daí também que vem também as questões, né, de um discurso mais materialista, porque ele também tem algo de transgressor no mundo com muita desigualdade, em que você tem uma estética da riqueza que ela é mainstream. Então, você falar a partir de outros pontos de vista tem também um pouco de transgressão nisso, que acho que vai funcionar muito mais do que simplesmente adotar o tema imigração. Só para fechar no que o Otávio tinha falado, porque você voltou um pouco nessa questão. Sobre o perfil de liderança e o achatamento do discurso, eu não tenho dúvida de que existe um achatamento ali intencional da parte do Mamdani, tá? De novo, eu conheço bem o suficiente o entorno para ter bastante convicção ao dizer que ele é mais profundo do que isso, ele é capaz de mais complexidade do que a mensagem que foi passada. Mas existe, sem dúvida, uma adequação do discurso ao ambiente informacional no qual aquele discurso precisa estar inserido e aonde ele precisa ser propagado. Mas, de novo, isso também era verdade na era da televisão, isso também era verdade na era do rádio, né? O político, ele não é, numa democracia representativa, com eleições majoritárias, com um grande aparato de campanha que precisa ser desenvolvido para se ganhar eleições, ele não é o mais preparado. Ele não é mais preparado por várias razões, muitas que não tem nada a ver, inclusive, com informação e mídia. Tem a ver com a peneira dos partidos, tem a ver como esses políticos são formados, que tipo de pessoa que é atraído pela vida pública com os problemas que a vida pública tem. Então, tem milhões de questões que são da ordem da análise mais institucional e política que eu não vou entrar aqui. Mas, simplesmente, se a gente olhar para o ambiente midiático, a gente já vai perceber que não são os mais preparados que vão prosperar nesses ambientes midiáticos. A gente não está numa democracia da deliberação perfeita, né? Então, antes das redes sociais, a crítica era o que se chamava o soundbite democracy, né? A democracia do soundbite. Porque era isso, você ia preparar político para entrevista, todos vocês já devem ter visto isso, mas era assim, qual é o seu soundbite? Que é um pouco mandando no TikTok, entendeu? Qual é a coisa, amigo, que não interessa o que esse repórter te perguntar, ou que o seu oponente no debate quiser saber, você vai voltar para o seu soundbite. Porque é soundbite democracy. É democracia de massa, é mídia de massa,
é nivelamento por baixo e vai no que é simples e vai no que navega bem nesse ambiente midiático. Então, se a gente quiser escapar de um achatamento e uma adequação da liderança política ao ambiente midiático, o que se torna ainda mais relevante nesse ambiente midiático que favorece ódio, que favorece extremismo, mas já era relevante antes, eu acho que isso só se torna mais e mais urgente, mas já era um problema. De novo, eu não acho que é necessariamente repensar o ambiente midiático, apesar de achar que isso é parte da equação. Certamente esse ambiente midiático precisa melhorar e existem mecanismos regulatórios que podem ser empregados para isso. Mas isso também precisa passar por um repensar do sistema político. Eleger gente com esse sistema partidário, com esse formato de eleições, de 4 em 4 anos, você delega as decisões dessa maneira, os poderes como eles estão organizados, e achar que isso vai gerar uma democracia de alta densidade, com grande capacidade de articulação e de participação da população e, ao mesmo tempo, capacidade técnica de execução na liderança, que a gente vai conciliar essas duas coisas, não vai acontecer com esse sistema político. Mesmo que a gente voltasse para a era da televisão. A gente só está vivendo novos desafios midiáticos que eu acho que aprofundam uma crise, que é não estamos elegendo quem é melhor capaz de nos representar, nem necessariamente estamos elegendo quem a população gostaria de ver ali, porque são outros filtros que vão levando àquela escolha. Estamos elegendo uma mistura de quem consegue passar por esses filtros e depois se adapta a um ambiente midiático cada vez mais deteriorado e empobrecedor. E isso não é bom para a democracia. Então, acho que a gente precisa repensar não só, de novo, não só a mídia, mas o próprio sistema eleitoral mesmo. E acho que vai ser por aí. Eu sei que eu não estou dando tarefas muito fáceis aqui para o grupo, mas eu acho que essa é a tarefa na nossa frente, de verdade. Também parabenizar pelos trabalhos todos que têm sido super importantes, acho que para as reflexões e para apontar algumas questões aí para as nossas angústias maiores, né? E eu vou fazer também uma pergunta bem objetiva, considerando que, inclusive, grande parte do que eu queria perguntar você já respondeu, mas aí eu queria, então, pegar pedaços do que eu tinha pensado em perguntar. Você já falou que os mecanismos de ativação, de engajamento que funcionavam antes não estão funcionando mais, né? Que hoje em dia ninguém está muito sabendo fazer isso. E aí eu queria te perguntar, então, se você vê hoje no Brasil alguma iniciativa, porque a gente sabe que tem muitas iniciativas dedicadas a estudar, pensar estratégias, levantar dados interessantíssimos e tal, sobre todo esse tema, né, esse grande guarda-chuva temático, assim, e relacionado muito essa inteligência da comunicação, né? Tem muita coisa boa sendo feita, sendo produzida, inclusive as de vocês. Mas a minha pergunta é se você vê hoje no Brasil alguma articulação para fazer uma espécie de mutirão, de vamos tentar aprender juntos como, juntando todas essas inteligências, essas competências que estão se desenvolvendo, para a gente aprender junto como que a gente poderia inovar nesse esforço, nesse desafio de, ao mesmo tempo, trabalhar conhecimento sobre política pública, sobre Estado, sobre política em geral, e o engajamento, e esse desejo que as pessoas têm de participarem e serem ouvidas, né? Então, isso que eu queria perguntar. E se você, rapidinho, se você vê, como que você vê a transmissão, recuperando tudo aquilo que você falou sobre a juventude extrema-direita nos Estados Unidos, como que você vê a transmissão disso para o Brasil hoje? A gente sabe que existe, né, uma estrutura de transmissão montada e funcionando, mas eu imagino isso nunca é uma coisa muito lisa, muito direta, muito monolítica, né? Se você vê algum ruído aí, algum atrito que que seria bom a gente ter em mente. E obrigada e parabéns. Obrigada, Yumi. Vamos lá, então, sobre exemplos, né?
é complexo. No campo mais dos dados, do entender o ambiente de informação, mídia, etc., eu gosto muito do trabalho do NetLab, que é o laboratório de comunicação ali, de internet da UFRJ, que é dirigido por uma pesquisadora chamada Marie Santini, que é uma amiga e muito querida. Mas tem vários outros centros de pesquisa que estão debruçados sobre essa questão, produzindo dado de qualidade. O Brasil produz conhecimento sobre esse tema. A gente tem uma dificuldade que é as plataformas têm tornado o acesso aos dados cada vez mais difícil e caro, e isso tem limitado muito a atuação desses pesquisadores. Hoje a gente não tem, por exemplo, é uma coisa que eu estou até tentando ver se eu consigo encomendar, mas não é especialmente barato, a gente não tem uma boa pesquisa de dieta midiática no Brasil que não seja por autodeclaração, né? O que isso quer dizer? A gente não sabe o que as pessoas consomem de mídia mais. O Ibope, ele captura simplesmente o comportamento das pessoas na televisão, né? O que elas consomem naquele ambiente. Todos os outros ambientes, a gente tem um quebra-cabeça de informações e nenhum deles tem um mecanismo como Ibope, que é né, o Ibope, não sei se você sabe como funciona, mas é uma maquininha que se coloca em 4.000 televisores, acho que são 3.000 e tantos televisores, metade deles em São Paulo, a outra metade distribuída pelo Brasil. Aquilo fica naqueles televisores durante 4 anos, um pouco mais, assim, é um tempo grande, e você fica literalmente monitorando em tempo real o que as pessoas estão assistindo na televisão, quando elas mudam de canal, quando elas voltam. A gente não tem isso a gente vive num grande panóptico dessas empresas que sabem tudo que a gente consome, o segundo que a gente saiu do vídeo de TikTok foi por outro vídeo, mas nós mesmos, sociedade, e isso inclui os partidos, não tem uma boa visão do que as pessoas estão consumindo em todas as plataformas, da televisão ao streaming, ao TikTok, ao Instagram, ao YouTube. A gente tem informações desconectadas de cada uma delas, todas elas seguram muito essas informações por óbvias razões, e nada é observacional. Então a gente não tem o que a gente tem no Ibope, de literalmente observar as pessoas consumindo o conteúdo, a gente, né? O pesquisador, a ciência, a sociedade. Então isso é uma limitação grande. Sobre espaços mais de experimentação, sem querer rasgar cedo aqui para o espaço, mas vocês montaram um espaço que é de experimentação política, que usa o digital, a gente está aqui no Zoom falando, vocês têm um grupo de WhatsApp, mas ele não é um espaço refém do digital, né? Vocês não são reféns de um algoritmo, porque vocês conseguiram criar uma maneira de se comunicar de forma bastante confiável com essa base que vocês construíram. E vocês se reúnem nos finais de semana, vocês são uma igreja, gente. Vocês criaram uma pequena igreja e estamos... Mas é verdade, como dispositivo organizacional não é muito diferente de uma igreja. Otávio, Ou de uma ela descobriu sinagoga. o seu episcopado aqui. Mas espaços como esse estão se criando, porque existe uma necessidade de conexão humana mesmo, que justamente pela invasão da mercantilização do espaço digital e da performance, do cansaço da performance, né? É muito cansativo encarnar um personagem todo dia, ser um perfil é exaustivo, por isso que eu não sou um, aliás. É muito cansativo isso, de tendo que ficar performando para todo mundo o tempo todo. Existe uma busca por esses espaços de conexão. Então, vocês aqui construíram você tem os grupos de corrida que se organizam no WhatsApp, vão treinar no aterro do Flamengo todo domingo, são outro. O Calma Urgente, por exemplo, a gente criou um clube do livro, como eu falei, está com inscrições abertas para o ano que vem, para quem quiser ler com a gente, e que se torna um espaço de conexão para além do próprio podcast. Então a gente lê um livro todo mês, a gente discute, a gente tem encontros semanais. As características vão mudar. Aqui vocês têm uma coisa muito sui generis, que vocês têm uma curadoria dos próprios membros, então vocês conseguem ter realmente uma conversa. O Calma, por exemplo, a gente tem um clube do livro que é aberto para quem quiser entrar. Isso muda o tipo de interação que é possível, torna ela talvez menos profunda, porque a gente tem mais escala e também menos forma de garantir que todos os membros estão muito bem preparados para a discussão. Por outro lado, isso gera muito mais encontros improváveis. As pessoas vão se conhecer, vão paquerar, vão entender quem é que está ali, vão fazer novos amigos. E acho que esses espaços eles vão precisar ser criados, tá? E eles podem ser criados a partir de vários interesses, mas eu sinto que existe energia, não é hippie, existe energia real na criação desses espaços que são ao mesmo tempo online e offline, que têm espaços de encontro, que fazem as pessoas se falarem com alguma periodicidade. E para mim, o espaço que isso ocupa mental, afetivo, espiritual, é muito parecido mesmo com o das igrejas. O caminho é meio por aí. Dependendo de quem você quer mobilizar e como você quer mobilizar,
você vai ter que ter espaços adaptados a essa realidade. As igrejas de fato, igrejas, no caso, as igrejas evangélicas, têm uma adaptabilidade muito grande, porque elas são, ao mesmo tempo, físicas, presentes no espaço, no território, então não é a Zoom, porque Zoom, fazer isso que a gente está fazendo é bastante restrito a uma elite que tem espaço, que tem conexão, que tem internet. Para muita gente, se você não sair de casa para um lugar com ar-condicionado, isso aqui já não valeu a pena. Então, você tem esse espaço físico presente, sempre aberto, você tem uma figura hierárquica do pastor, então você tem liderança, que também é importante em mobilização, mas você também tem outras características que são muito adaptadas a uma era mais desconfiada do instamento. Então, você tem, por exemplo, a possibilidade de qualquer um abrir uma igreja. Não é a igreja católica, é uma hierarquia até a página 2, qualquer um pode ter a sua, então você ganha escala, você cresce rápido, é um modelo muito mais memético, e muito mais parecido com o da própria internet. É a melhor encarnação física da internet que eu já vi até hoje. Então é uma coisa bem, bem preciosa. Acho que a gente precisa investir nesses espaços que de alguma forma têm essas características também, e eles vão mudar de acordo com as características dos seus membros. Lá no Nossas, a gente sempre teve uma vontade de experimentar com mobilização. O Nossas sempre foi um laboratório de experimentação para mobilização, que foi a organização que eu criei, e muitos projetos saíram de lá. E se tornaram organizações independentes com grande presença nacional. Então, a Amazônia de Pé, que hoje é uma organização independente que trabalha só com mobilização de voluntários para a conservação da Amazônia, tem capítulo dos 27 estados, é um voluntariado jovem, interessado, isso acontece. O Mapa do Acolhimento, que é uma plataforma para voluntariado para apoiar mulheres em situação de violência. Psicólogas e advogadas que se voluntariam. Também tem presença no país inteiro. Essas psicólogas e advogadas passaram a se conhecer, formaram comunidade, se encontram, tem encontro nacional. As voluntárias se tornaram uma base mobilizada. Eu estou dando esses exemplos porque são exemplos que eu tive envolvida, então conheço de perto, mas existem muitos outros. E eles têm essas características, né? Agora, aonde eu acho que a gente está com menos capacidade de experimentação é no espaço midiático mesmo. Porque é mais caro, é mais difícil, é mais concentrado. O próprio Camurgente é uma tentativa de se experimentar no espaço midiático, mas muito limitada, porque é um tipo de conversa, um tom, um tipo, né, que a gente sabe que não vai ser um produto mainstream. Mas eu tenho pessoalmente estado muito interessada em como é que a gente experimenta melhor nesse espaço midiático, inclusive como é que a gente começa a experimentar dentro dos espaços que dominam os algoritmos. Então, uma das coisas que eu estou agora trabalhando é numa estratégia de aquisição de mídia, que eu ainda não consegui executar, mas eu vou executar. Mas a aquisição voltada para produtos de baixa qualidade, tipo página de fofoca, página de meme, esse tipo de espaço. E não é barato, porque essas páginas ganham dinheiro, porque elas têm um modelo publicitário muito efetivo. Mas se a gente não for dono de algumas desses ativos, a gente não vai conseguir experimentar, porque a experimentação requer ter o contato com a audiência, aquilo que eu falei, o canal com a audiência, ele é necessário. Ou você forma ele do zero, o que hoje em dia é mais difícil do que era 10 anos atrás, ou você adquire. Mas para experimentar, você tem que ser dono, porque essa experimentação ela é diária, ela é muito cotidiana. Ela não é esporádica, você não faz isso alugando, ou seja, pagando por post. Então, a gente vai precisar pensar nesses caminhos, e acho que tem que ter esse nível de ambição, entendeu? Senão, a gente vai continuar perdendo nos espaços midiáticos, na minha avaliação. Só dizer que, de novo, acho que a gente está num momento de profundos desafios, e eles não... Eu me dedico aos desafios da ordem, né, da informação, da cultura e da comunicação, mas acho que eles vão além. E acho que a gente tem um desafio institucional que não é menor, sabe? E que ele precisa ser olhado mesmo, senão a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Acho que na comunicação a gente já passou do momento das redes de guerrilha, muito experimentais. É isso, o Nick Fuentes não construiu só um movimento político, ele construiu um business que dá muito dinheiro. Isso tem apoio, né? Tem apoio financeiro, tem investimento, e a gente ainda está pensando em se contrapor a essas redes de direita e de conteúdo extremista, usando as armas da mobilização voluntariosa, assim, né? Da paixão. Mas ali tem grana, tem investimento, tem um capital paciente. Essas empresas são empresas.
todo mundo vendendo, além de extremismo político, algum tipo de suplemento alimentar, alguma pílula do rejuvenescimento, tem sempre uma coisa meio assim. Mas tudo isso para dizer que acho que o nosso campo, para se organizar, ele precisa começar a se organizar que nem gente grande, sabe? É olhar para a política institucional e pensar, e no próprio desenho das instituições, e pensar em como é que a gente incide sobre eles, e é olhar para esses espaços de informação, entender que eles hoje são, sobretudo, eles são os novos espaços midiáticos, a gente tem que pensar neles como as novas Rede Globo. E o nível de investimento, se a gente quiser incidir sobre eles, tem que ser nesse nível também, sabe? E acho que a gente ainda não está com um apetite articulado no campo para isso, é uma das coisas que eu tenho martelado muito, porque acho que sem isso a gente não vai avançar. E aí, claro, depois disso tem toda uma questão de formação de lideranças, um pouco do que a Bia trouxe, né? De como é que a gente cultiva lideranças que ao mesmo tempo possam dialogar com esses desafios e sejam adaptadas a esse ambiente, porque senão elas não vão prosperar politicamente, enquanto a gente está tentando mudar o ambiente, mas também apoia quem consegue ter esse tipo de adaptação, a gente apoia de verdade para que elas sobrevivam a um outro ambiente que também é hostil, que é o ambiente da própria política, né? Essa combinação das duas coisas, ela cria um filtro especialmente terrível de quem consegue sobreviver ao mesmo tempo a uma política muito apodrecida e a um ambiente midiático muito apodrecido. Então, se a gente conseguir pelo menos a adaptação ao ambiente midiático, acho que a gente precisa aí proteger ao máximo quem surge, quem emerge, para que essas pessoas possam sobreviver ao ambiente da política também, porque a gente também tem perdido lideranças pelo caminho. Ou muita gente que nem chega a se posicionar como liderança por medo desse ambiente apodrecido mesmo, sabe? A gente tem um país violento, um país difícil. Então, fica aí as minhas reflexões finais. E de resto, muito lisonjeada de estar aqui nesse espaço com tanta gente maravilhosa que eu admiro de várias formas, e obrigada pela atenção de vocês.